Bom dia, queridos companheiros. É com muita alegria que nós aqui do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, Allan Kardec Spirit Society of Massachusetts, teremos na manhã de hoje o nosso querido amigo, companheiro e irmão de jornada, o nosso querido Daniel Assis. Na possibilidade de nós trazermos ele até a nossa casa ao vivo, nós estamos trazendo hoje, através dessa nova tecnologia, dessa ferramenta tão importante durante esse período de pandemia, quando temos que manter o nosso isolamento, e graças a Deus temos essa ferramenta para continuarmos nos comunicando, para continuarmos trabalhando, divulgando a doutrina de Jesus. O nosso querido amigo Daniel já veio várias vezes aqui ao nosso grupo e sempre é muito bem-vindo, muito querido por todos nós. Ele é um grande divulgador da doutrina espírita, estudioso, viaja e faz muitas palestras, tanto aqui pelos Estados Unidos como no exterior. É um grande companheiro, um grande divulgador da doutrina de Jesus. E é sempre com muita alegria, com muita gratidão que nós recebemos esse nosso amigo. E esperamos, honestamente, que muito em breve possamos tê-lo aqui juntinho de nós. Mas agora, para iniciarmos a nossa reunião dessa manhã, e lembrando também, antes de fazermos a nossa prece, que está sendo também transmitida em inglês. As pessoas que quiserem receber mais informações, por favor, nos escrevam, que passaremos então um link. E também, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para o final da nossa palestra, por favor, também escrevam, que ele irá responder com muito carinho, com muito amor. E agora, então, nós vamos aproveitar esse momento tão especial de encontro de amigos para fazermos a nossa prece de agradecimento a Jesus, né? Vamos, então, procurando nos acalmar, agradecendo aos bons amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam, mas vamos elevando ainda mais o nosso pensamento para agradecer ao Mestre amado Jesus por tanto que nos ensina, pelos ensinamentos que há mais de 2000 anos nos trouxe, transformando as nossas vidas. E é com muito carinho, Senhor Jesus, que nós te agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos e te rogamos, amigo, abençoe a todos nós, abençoe o nosso companheiro Daniel, que ele seja inspirado pela tua luz, pelo teu amor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Graças a Deus. Vamos então receber o nosso querido amigo Daniel. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem nesses momentos conturbados da nossa caminhada. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente. Sempre gosto muito de estar ao vivo e a cores com vocês aí em Boston, mas nós temos que estar gratos de podermos ainda nos encontrar nesse momento difícil através das facilidades virtuais, não é verdade? Porque se essa pandemia tivesse ocorrido há 20 anos atrás, talvez nos sentíssemos ainda mais sós, solitários, porque a tecnologia não nos permitiria esses momentos de fraternidade e amizade juntos assim. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, mas confesso que é um tópico interessante para mim, pessoalmente, é um tópico de que eu gosto muito. E quando você gosta muito de um tópico, eu acho que muitas vezes é bem difícil falar dele de maneira bem concisa e bem fácil, assim, né? Porque a gente se empolga, e eu particularmente me empolgo muito. E o nosso tópico para hoje é a Estrada de Damasco de Paulo. Na verdade, é o simbolismo da Estrada de Damasco que Paulo nos traz. Vocês se lembram disso? Paulo, há 2000 anos atrás, experimentou uma transformação de ordem moral e pessoal
incrível quando ele ia de Jerusalém para Damasco. Nós vamos conversar um pouquinho disso e ver que tipo de aprendizado nós podemos hoje, né, trazer para nós dessa viagem de mais ou menos 150 milhas que Paulo fez, mais uma vez, de Jerusalém para Damasco. Porque, afinal de contas, se vocês são como eu, muitas vezes a gente olha, pelo menos eu, né? Olha para essas histórias da Bíblia, do Novo Testamento, e a gente pode se sentir um pouco desconectado. 2000 anos se passaram ou mais, pessoas com nomes diferentes, em lugares com nomes estranhos e diferentes. O que será que essas histórias podem trazer para nós nos dias modernos, nos dias de pandemia, nos dias de tecnologia e de grande mudança? Bom, eu particularmente acho que muito. E eu espero, então, que nos próximos 40 minutos, mais ou menos, a gente possa conversar um pouquinho desses 7 símbolos que hoje a gente vai trazer para vocês dentro da caminhada de Paulo. E vamos refletir, então, a respeito de cada um deles e como eles se encaixam na nossa vida moderna, na nossa vida pessoal. Nesse período de mudança que o nosso globo, a nossa terra querida, encara, muito tempo há para reflexão. Mas será que a gente poderia também aurir mais algumas lições interessantes que talvez nos ajudem a trazer um pouco de acalento ao nosso coração, entendendo que essas transformações todas que se passam do lado de fora e do lado de dentro são normais, naturais e hão de chegar a um término feliz? Bom, vamos lá. Espero que vocês possam ver a minha tela. Eu vou, como eu falei, tagarelar durante 40 minutos e depois a gente espera tecer um pouco de comentários com vocês, conversar, fazer perguntas e respostas a respeito do tópico. Né? Então, vamos lá. A nossa estrada de Damasco. Para a gente poder falar da estrada de Damasco, pelo menos na minha cabecinha, nós precisamos primeiro começar também a falar sobre o caminhante da estrada de Damasco, Paulo. Todos nós conhecemos Paulo, talvez, como essa figura gigante da cristandade moderna. Essa figura que tem esse título de São na frente. Muitas vezes parece até que ele é um anjo, uma criatura diferente de uma outra matiz, né? E quando a gente olha realmente naquilo que Paulo deixou para nós através dos tempos, nós ficamos realmente muito impressionados e também muito gratos. Bom, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele que falou a respeito dos ensinamentos de Jesus para os não-judeus. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E o cristianismo que nós conhecemos hoje, muitas vezes pode ser atribuído a Paulo, porque, inclusive, os livros que nós temos no Novo Testamento, que são 27 livros no Novo Testamento, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, eles foram achados em grego. E a única maneira de eles existirem em grego e serem depois traduzidos para todas as outras línguas é que alguém teve que falar, né, para os gregos e para aqueles que estavam fora de Jerusalém. E essa pessoa foi Paulo. E a figura dele é tão incrível e tão presente no Novo Testamento e, por consequência, naquilo que nós conhecemos de Jesus, porque dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 são cartas, são epístolas de Paulo, né? E tem ainda também o Evangelho de Lucas, que caminhou com Paulo, e tem o Ato dos Apóstolos, que também é atribuído a Lucas. Ou seja, 15 livros, ao menos, do Novo Testamento têm uma influência direta de Paulo. É por isso que a gente diz que o cristianismo que nós conhecemos hoje tem muito de Paulo. E como ele fez isso? Ele fez uma coisa incrível, gente. Antes da época de frequent flyers, de avião e de carro e de ônibus, né? Ele viajou a pé pelo mundo conhecido na época várias vezes. Olha só, se vocês podem olhar e conseguem ver direito a minha tela aí, vocês vão ver várias setinhas coloridas mostrando as caminhadas e os périplos, as aventuras de Paulo através do tempo.
E claro que, sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos como é difícil viajar a pé, ainda mais em distâncias tão largas, ainda mais sem o advento do hotel ou do cartão de crédito, não é verdade, gente? Que sempre ajuda a gente a parar, a comer e a dormir onde a gente quiser. Paulo não tinha essa facilidade, né? Então ele realmente faz uma caminhada fantástica pelo mundo, levando essa mensagem linda de Jesus, que começa a despontar em nossos corações só hoje, e todas essas grandes feitas de Paulo, todas as grandes conquistas de Paulo, tudo isso parece realmente algo assim mitológico, né? Parece que ele é tão incrível, tão longe que ele está distante de nós. No entanto, antes de Paulo ser Paulo, é sempre bom a gente lembrar que Paulo foi Saulo. Ele começou de maneira bem diferente. E por que isso nos interessa? Porque aquilo que nós somos hoje não é necessariamente aquilo que nós seremos amanhã. A história de Saulo se transformando em Paulo é uma história linda, não só de grande amor e transformação pessoal de Saulo para Paulo, mas também uma história que nos diz da esperança e da possibilidade que nós também nos transformemos em algo melhor. Então, conversar sobre Paulo e sobre Saulo, na verdade, é conversar das possibilidades que jazem inerentes em nossa alma para que nós também possamos mudar. Não quer dizer que nós teremos uma vida como Paulo. E não necessitamos ter uma vida como Paulo. Nós podemos ser nós mesmos. Nós podemos enfrentar nossas próprias dificuldades sem a expectativa de nos transformarmos em um apóstolo dos gentios da magnitude de Paulo, não é verdade? Então vamos tirar também um pouco da responsabilidade de sermos Paulo, vamos nos concentrar em sermos nós mesmos. No entanto, vale a pena a gente olhar essa caminhada de Paulo. Então vamos lá. Vocês já devem ter lido, talvez, nesse maravilhoso livro, Paulo e Estevão, sobre a história narrada por Emmanuel, do ponto de vista espiritual, da caminhada de Paulo. Vamos recapitular basicamente, bem rapidinho aqui, né, para a gente poder ter um contexto conjunto sobre isso. Saulo nasceu na cidade de Tarso, a uma família de meios, e desde cedo conseguiu receber uma educação privilegiada e também demonstrou um intelecto privilegiado, falava várias línguas, se dava muito bem também na parte física, nos esportes, ou seja, era um menino que prometia muito. Ao crescer, foi se interessando pelas coisas da religião, né? Das leis de Deus, de Moisés, da época. E há também de lembrar que naquela época, em Jerusalém, não havia distinção entre as leis do governo e as leis espirituais ou religiosas. As duas eram uma coisa só, eram as leis. Então, desde cedo, o nosso amigo Saulo se interessou e demonstrou uma habilidade muito grande na oratória, na retórica, na habilidade de conversar e de explicar esses tópicos interessantes da lei mosaica. E decidiu, então, virar um rabi. E com o tempo foi avançando, eventualmente ele chega ao ponto máximo da carreira de um jovem ou um adulto, né, fazer parte do Sinédrio, do Conselho Maior das Leis Judaicas da época. E como ele conseguiu isso? Mostrando toda a destreza dele, toda a habilidade que ele tinha em não só promulgar e compartilhar com os outros as belezas das leis mosaicas, mas também perseguindo esses novos seguidores do culto a um profeta novo e cada vez mais conhecido, chamado Jesus. E uma das maneiras com que ele fazia isso, ele basicamente ia atrás e debatia com os jovens profetas também, até que ele conseguisse pegá-los em alguma estapafúrdia retórica e falasse que eles estavam corrompendo a lei de Moisés e o prendia. E um desses novos grandes estrelas do cristianismo na época era Estevão. Estevão, eventualmente, foi também perseguido por Paulo, e Paulo leva Estevão a ser apedrejado. Mas o interessante dessa história também, amigos, é que Paulo havia se apaixonado por uma jovem de nome Abigail. E Abigail havia perdido um irmão cedo,
não ao desencarne, não à morte, mas por situações diversas que vale a pena vocês lerem no livro. A gente não pode contar tudo também, né, gente? Vocês têm que ler o livro. E nesse momento onde Estevão seria apedrejado, seria também um momento onde Saulo, naquela época, traria a introdução ao mundo judaico a sua esposa, o quem ele muito amava. No entanto, naquele momento decisivo, Abigail percebe que o apedrejado Estevão era seu irmão e fala com Paulo. Mas já era tarde. Estevão já havia sido apedrejado, Abigail em prantos, né, perto de seu futuro marido, a quem ela amava muito, mas perdendo um irmão que estava há muito tempo longe dela. Uma situação difícil. Naquele momento também, Saulo tem uma interessante reação a tudo isso. Ele decide não mais estar com Abigail, porque não poderia ela estar junto com um grande expoente da lei judaica, na verdade. Seria ruim, de repente, para a sua carreira profissional que ela fosse sua esposa. Então ele se distancia de Abigail e, passado algum tempo, eventualmente procura ela de novo, porque o coração sempre fala mais alto, não é verdade, gente? E ela, sofrendo com muito amor e solitária lá, né? Eventualmente ele bate em sua porta, conversa com ela, mas percebe que Abigail está desencarnando também. A gente pula muito da história aqui, Abigail desencarna, mas antes dela se desencarnar, ela também se converte ao cristianismo. E quando ela, então, desencarna, gente, Saulo se encontra mais uma vez no fundo do poço emocional, porque ele tinha tudo, ele tinha uma carreira ótima, ele tinha reconhecimento, fama, tinha uma vida confortável, mas ele havia perdido 2 vezes a sua amada. E as 2 vezes, o coração de Paulo dizia a ele que fora resultado desse rabi, desse profeta desconhecido, Jesus e seus seguidores. Então ele, naquele momento de tristeza, transforma isso em raiva e procura então caçar, entre aspas, aquele que converteu Abigail ao cristianismo, um tal de Ananias, que havia partido para Damasco. Então, aí estamos. É por isso que nós estamos viajando para Damasco, porque Paulo se encontra naquele momento dolorido de sua vida, procurando justiça, razão de ser, e a caminho de Damasco. E o caminho de Damasco, gente, é muito parecido com essa foto que vocês estão vendo. É deserto. Ainda mais naquela época, onde havia muito menos população no mundo, na verdade. Existia muito menos cidades, não tanto acesso às coisas. E o caminho de Damasco demoraria possivelmente entre 1 e 2 semanas. E isso é o que nós veríamos pelo caminho. Para fazer essa empreitada, nós temos que realmente levar mantimentos, na verdade. Nós temos que ir com um grupo de pessoas, porque não dá simplesmente para caminhar por 1 semana assim numa estrada dessa sem levar. Então, Paulo, ou Saulo naquela época ainda, nos diz Emmanuel, partiu com 3 companheiros. 3 companheiros do Sinédrio, né, que trabalhavam para ele, para nos ajudar com os mantimentos. O que nos interessa nessa jornada é que, quase chegando em Damasco, uma coisa interessante acontece a Paulo. Uma luz, nós lemos pelo menos no Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, uma luz incrível desponta para Paulo, de tal maneira que o faz cair do cavalo. E ele cai do cavalo e no chão ele ouve uma voz portentosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, entendendo aquela voz ser de Jesus, a quem ele perseguia indiretamente, ele nota que há necessária a mudança em sua vida. E, corajosamente, ele faz uma pergunta linda, sobre a qual também vamos conversar. Senhor, o que queres de mim? Depois daquele breve conversa com Jesus em algum lugar na estrada de Damasco, Saulo volta a si e percebe que não consegue mais ver, ele está agora cego. E percebe também, surpreendentemente, que aqueles 3 outros colegas de trabalho não tiveram a mesma experiência que ele teve. Eles não viram Jesus, eles não sentiram Jesus, embora estejam todos juntos. E daí, Saulo tem uma decisão difícil. Será
que ele vai adiante para Damasco ou será que ele volta para Jerusalém? Cego, cansado, dolorido de cair do cavalo, no chão, com toda a sua vida de cabeça para baixo, Saulo decide ir adiante, mesmo cego, porque a figura de Jesus que lhe apareceu lhes disse que seria necessário que ele fosse adiante e esperasse em Damasco por uma resposta. Então, munido dessa fé interior, ele vai, chega eventualmente a Damasco. No caminho, antes deles irem, 2 dos seus companheiros voltam a Jerusalém para dizer que Saulo tinha caído do cavalo, estava mal, estava uma pessoa diferente, né? Um deles vai com ele e Saulo tenta encontrar vários conhecidos em Damasco que não querem o receber porque ele está falando dessas coisas novas de Jesus, ele está falando de teorias diferentes, não é verdade? E ele acaba, então, num quartinho, no fundo da casa de alguém, que era nada mais, nada menos que as hospedarias da época. E lá, então, eventualmente sozinho, porque o seu terceiro companheiro retorna também, Saulo fica alguns dias solitário, à mercê do universo, esperando que algo se dê, esperando que aquela promessa de Jesus se cumpra. E, eventualmente, aparece, então, Ananias, aquele quem ele perseguia, para lhe curar. Ananias aplica-lhe um passe, as escamas dos olhos de Paulo caem, Paulo vê mais uma vez, e sua transformação continua daí. É uma história incrível, muito interessante, muito bela, a qual eu nunca terei a habilidade de contar em detalhes e com a mesma profundidade e coração que Emmanuel nos narra em Paulo Estevão, não é verdade? Mas esse tópico é tão interessante, gente. É tão interessante que eu venho pensando nele há muito tempo, até ao ponto de estar terminando de escrever um livro sobre ele, porque eu acho que o simbolismo dessa história de Paulo é muito interessante para nós. Hoje, se vocês permitirem, vamos tirar 7 aspectos para reflexão. Nós vamos refletir sobre 7 tópicos interessantes que aparecem nessa viagem de Paulo e vamos fazer essa conexão para nossas vidas, porque há muito que Paulo pode nos ensinar, mesmo que nós estejamos separados por geografia e tempo. Vamos lá, então? Eu prometo que fica mais divertido. Vamos lá. Vamos lá. A primeira lição que nós tiramos dessa viagem de Paulo é esse fato curioso de que Paulo estava acompanhado, mas solitário. Ele ia em comboio com mais 3 companheiros que levavam mantimentos e que, sem dúvida nenhuma, teceram uma amizade muito grande com Paulo, porque, afinal de contas, uma viagem de uma semana e meia, 2 semanas, você conhece bem as pessoas se você já não as conhece antes, né? Ainda mais quando não tem Wi-Fi, gente, ou rádio, né? Você tem que conversar com as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, estava ele ali num grupo, né, conversando, mas quando Jesus apareceu a ele, e ele cai do cavalo, a gente percebe que só ele teve essa experiência. Embora ele estivesse rodeado de pessoas, de amigos, só ele foi naquele momento chamado à mudança pessoal, porque todos nós temos um timing, temos um momento adequado para a nossa transformação. E isso é uma noção interessante para a gente, porque nós também temos que estar preparados para o fato de que, embora nós estejamos no meio de um mundo moderno cheio de amizades virtuais ou presenciais, o momento da mudança, ele há de ser pessoal e intransferível. Então, se você se encontra sozinho nesse momento, se você se acha solitário, talvez seja, mais uma vez, um lembrete do universo de que você está prestes a passar por uma transformação importante. Então, é importante que nós entendamos isso, porque muitas vezes a gente se sente tão só, né? Tão solitário no mundo, embora nós estejamos rodeados de pessoas. É normal. É normal, gente. É parte natural do nosso crescimento individual. É a vida sussurrando em nossos ouvidos de que há necessidade para reflexão e mudança. Porque estarmos juntos com os outros não quer dizer que estaremos juntos fisicamente e emocionalmente. Na verdade, nós podemos estar com um grupo de pessoas ao nosso redor e nos sentirmos sozinhos.
Da mesma forma, nós podemos estar sem ninguém ao nosso redor e nos sentirmos conectados, como aqui hoje estamos virtualmente. Então é importante a gente aprender isso no nosso coração, de que a caminhada pode se dar em grupos, mas o desenvolvimento espiritual, ele é necessariamente individual. E porque ele é individual, muitas vezes ele pode parecer doloroso, porque nós não estamos ainda acostumados a nos passarmos por essa parte da vida de maneira solitária, né? Então fica aí, né, uma pequena lembrança: não se sinta abandonado. Solidão, muitas vezes, é simplesmente um sinal de mudança, né? Não quer dizer, gente, que a gente tem que ficar solitário também, não é verdade? Vamos procurar uns aos outros, mas não deixe o seu coração ficar muito preocupado com a solidão, porque a solidão é simplesmente prefácio de algo que vem à frente. Então, essa é uma lição interessante que a gente pode tirar de Paulo, essa caminhada dele dentro das 7, né, que a gente podia se aprofundar muito mais, que a gente podia falar de perda, né, perda de amigos, perda de parentes, tudo isso se encaixa aí também nessa solidão que a gente sente, não é verdade? Mas vamos adiante, porque o nosso tempo é curto. Muito bem. À medida que nós fomos caminhando, a segunda lição que nós aprendemos dessa história de Paulo é uma lição interessante. É o encontro desequilibrador. Quando a gente reflete a respeito do encontro de Saulo com o Cristo, nós vamos ver que o encontro não se deu de maneira bela como um conto de fadas, não é verdade? O que aconteceu? Jesus aparece para ele inesperadamente, de tal forma que Saulo cai do cavalo ao chão. E toda queda de um cavalo, gente, se vocês já caíram no cavalo, e eu já caí do cavalo, dói, né? Dói, né? E então esse encontro com Jesus, esse encontro com a espiritualidade em geral, ele não se dá com anjinhos voando ao nosso redor, um coral de vozes angélicas, né, no background. O sol não desponta de maneira maravilhosa enquanto as nuvens se abrem, aquele raio dourado vem, né, descansar em nossas faces. Nada disso muitas vezes é verdade. O momento de desenvolvimento espiritual, a oportunidade para o encontro com Cristo, na verdade, para nós, se dá ainda em momentos de dor, em momentos de dificuldade, em momentos inesperados e não planejados. É muitas vezes aí que o Cristo vem bater em nossas portas do coração para nos pedir que nós mudemos. E a queda do cavalo é justamente isso, essa lembrança de que nós estamos indo em direção errada, que nós temos noções que talvez não nos vão nos fazer bem ao longo prazo. E é necessário, então, que nós mudemos. Mas porque nós não temos ouvido o chamado da vida, muitas vezes é necessário que ela nos pegue de tal forma a nos sacar do cavalo, nos atirar ao solo para que nós nos lembremos do que é mais importante. Então, o encontro com Cristo, o encontro com a espiritualidade, com o progresso individual de todos nós, vai se dar possivelmente, amigos, em momentos de grande dificuldade. Isso é interessante porque nos lembra que esses momentos de dificuldades são justamente essa oportunidade de mudança. Quando a gente se lembra de Paulo, a gente se preocupa menos com a dor do momento porque a gente sabe que ela é passageira. E a gente sabe que ela é parte desse rito de passagem, de que nós necessitamos enfrentar para voltar ao nosso próprio eu, né? Voltar ao nosso próprio chão, cair do nosso cavalo figurativo para nos encontrarmos mais uma vez quando nós nos somos expostos a essa luz nova, esse conhecimento novo da espiritualidade que vem em nossas vidas. Então, quando essa luz nova aparece, muitas vezes ela nos deixa tão aturdida que nos faz cair do cavalo. Ou seja, quando nós vamos aprendendo que o mundo é muito diferente do que nós achamos que ele seja, quando nós vamos aprendendo da espiritualidade em geral, da imortalidade da alma, da reencarnação e da existência dos bons espíritos,
nós somos quase que jogados do cavalo de novo ao chão, nos encontramos muitas vezes desnorteados. Então, se você se encontra nesse momento, amigo, irmã ou irmão, se você se encontra nesse momento de confusão, de dor, de tudo isso junto, não se desespere. É parte da sua transformação pessoal. Paulo nos conta disso. Lembre-se de Paulo nesse momento. Então, essa é a nossa segunda lição. Vamos lá? Muito bem. A nossa terceira lição é essa pergunta corajosa que Paulo faz. Lembre-se que quando Saulo é jogado do cavalo e traça o contato com Jesus, e Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo sente no coração, porque muitas vezes é necessário que a gente sinta no coração e não só consiga raciocinar. Quando Saulo percebe que tudo aquilo que ele fez antes daquele momento, já não era mais suficiente, Saulo poderia ter feito várias coisas. Ele poderia, percebendo que ali estava Jesus, a quem ele perseguia, ele poderia ter se explicado, não é verdade? Ele poderia falar: Jesus, não, veja bem, Jesus. Entenda aqui comigo, veja bem. Olha só, eu fiz tudo aquilo, eu persegui o seu povo porque eu não sabia. Eu achava que Moisés realmente era a quem eu devia seguir e eu não tinha entendido a sua mensagem ainda, complementando a mensagem de Moisés. Então a culpa não é minha, né? Saulo não fez nada disso. Saulo não se explicou. Saulo não pediu perdão. Saulo sabia que a melhor maneira de se explicar e pedir perdão era trabalhar, era ir adiante. Então, entendendo que o seu passado já não era mais adequado, que o seu presente estava conturbado e que ele não sabia qual era o futuro, Saulo faz essa pergunta incrível: Jesus, Senhor, o que queres de mim? É uma pergunta corajosa, porque é difícil fazer essa pergunta. É difícil nos deixarmos realmente nos levar pelo momento e entender que aquilo que funcionou para a gente antes não mais nos serve agora. Deixar o nosso passado para trás é difícil, gente, mas é necessário. Porque só museu vive de passado, não é verdade? Como a gente sempre diz, é necessário que nós olhemos adiante e façamos essa quebra. E nos damos também é importante que nós nos demos a possibilidade e a permissão, diria assim, de nos reinventarmos. Tudo aquilo que nós fizemos até agora foi ótimo, nos ajudou a ser quem nós somos. Mas nós não precisamos ser a pessoa que nós fomos antes. Essa pergunta de Saulo nos mostra que ele estava prestes a fazer a mudança, ele estava já decidido a fazer a mudança e ele estava desejoso da mudança interior. Então, se você vem se perguntando também, né, o que você deve fazer, parabéns, você está na metade do caminho. Você está, mesmo que confuso, já ruminando dentro da sua alma que há necessidade para a mudança de algo novo. E é muito difícil mudar para algo novo, algo desconhecido, não é verdade? A gente sempre quer saber o que vem adiante. Mas a vida não é assim, amigos. A história de Saulo nos mostra isso. Ele simplesmente foi dito a ele que deveria ir a Damasco. Nunca foi explicado por Jesus, o que ele viria a fazer nas décadas que passariam depois. É uma decisão de cada vez. Um momento de cada vez. A gente pode ter um GPS espiritual, mas a gente não consegue ver, muitas vezes, a rota toda. A gente só vê a próxima perna da rota. E é importante confiar nisso. Então, a pergunta corajosa de Saulo nos lembra de que é necessário que nós escolhamos, que nós façamos essa pergunta a nós mesmos e ouçamos a resposta do Cristo da vida para podermos irmos adiante. Mas vamos lá. Essa é a terceira lição. A quarta lição é uma lição interessante também, amigos. A cegueira temporária. Lembrem-se que Saulo, quando caiu do cavalo e despertou depois do encontro com Jesus, estava cego. Não conseguia mais ver o caminho à sua frente. Gente, no deserto, num lugar desconhecido, cego, como é que você pode chegar em qualquer lugar? É um momento, assim, realmente de grande reflexão, não é verdade? Imaginem-se lá, naquele momento, no deserto.
Essa cegueira temporária, ela é muito bonita do ponto de vista simbólico, porque ela nos diz que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós entendemos a espiritualidade maior, nós perdemos o rumo da vida, ou pelo menos da vida como nós achávamos que ela devia ser vivida. Tudo aquilo que nós aprendemos através da percepção do mundo físico, de repente, não mais nos serve. Quando nós percebemos que nós somos espíritos imortais e que as coisas do mundo material não são tão importantes como nós pensamos, é quase que como nós ficássemos cegos ao mundo. Nós não mais sabemos o que fazer. E aqui nos encontramos também no meio da nossa encarnação, sem saber para onde ir e o que fazer com tudo do mundo físico e com tudo aquilo que nós vamos aprendendo do mundo espiritual. Essa confusão que a gente sente no nosso coração é indicação, muitas vezes, de que está se instalando em nós uma cegueira que é temporária. Porque à medida que nós vamos entendendo os ensinamentos divinos, a gente vai percebendo que o mundo físico não é tão importante assim, não é a única realidade. E a gente vai cada vez mais ficando confuso, porque talvez tudo aquilo que eu queria antes não é o que eu quero agora. E como navegar nesse mundo que parece um mundo de malucos, na verdade, que só presta atenção nas coisas físicas? Quando nós temos uma percepção diferente, é como se nós fôssemos cegos, como nós fôssemos cegos no meio das coisas. Ou seja, amigos, se você se encontra nesse momento achando que o mundo está de cabeça para baixo, que as pessoas estão fazendo decisões estranhas, que você não sabe para onde ir e o que vai acontecer, não se desespere. Você está no meio da sua caminhada individual, a sua própria Damasco. É parte do nosso processo de evolução e ajuda a gente a lembrar que isso é parte da caminhada, porque quando a gente sabe que é parte da caminhada, a gente pode deixar o nosso coração um pouco mais tranquilo, não é verdade? Então, essa é a quarta pergunta que nós aprendemos, a quarta lição que vem de Paulo. A quinta lição é uma lição muito importante. É a decisão de ir adiante, é o momento chave. Porque depois que Saulo caiu do cavalo, foi exposto a Jesus, estava cego, seus amigos queriam levar de volta. Porque é uma tendência natural, meu Deus do céu, ele está com insolação, ele caiu, ele não está bem da cabeça. Porque ninguém viu Jesus, né? Vamos voltar para Jerusalém, Saulo, porque lá tem médico, tem tudo, né? E é bem simbólico isso. Nós também temos essa escolha diante. À medida que nós vamos nos transformando e, de repente, nossos amigos não entendem aqueles que estão ao nosso redor, eles querem que nós voltemos a ser quem nós fomos antes. Eles querem que nós retornemos a Jerusalém. E nós, muitas vezes, queremos retornar à nossa Jerusalém, aquilo que foi antes. Mas nós temos que tomar a decisão. Será que nós vamos retornar a Jerusalém? Ou nós vamos adiante a Damasco, procurar aquilo que o nosso coração sabe é melhor por nós? É uma decisão difícil, amigos, porque se a gente volta a Jerusalém, é possível que nós tenhamos que fazer a caminhada mais uma vez. Então, vamos fazer a caminhada agora. Não vamos retroceder para quem nós éramos antes. Não voltemos à nossa Jerusalém interna, vamos à nossa Damasco. Vamos tomar essa decisão corajosa que Saulo tomou e dizer para nós mesmos: o passado já não mais nos faz bem. Vamos adiante. E esse momento de decisão é muito difícil. Mas quando a gente entende, mais uma vez, a caminhada que está à nossa frente, que isso é parte do processo, fica mais fácil, eu acho, tomar essa decisão de ir adiante. Mesmo cego, mesmo no deserto, mesmo sozinho. Porque vem bem notícia, amigos. Até agora parecia só pedrada, não é verdade? Mas olha a boa notícia. A sexta lição que nós aprendemos aqui com Paulo é que existe também o auxílio inesperado em nossas vidas. Quando nós nos movimentamos a ir adiante, quando nós decidimos pela mudança individual, Jesus, que nos acompanhava em todos os tempos, manda Ananias, a nossa estalagem do coração, para que nós consigamos ver de novo. Então, o auxílio vem muitas vezes de maneira que nós não esperamos e vem dos locais menos esperados. Quem diria
que Saulo esperaria que Ananias, dentre todos, aquele a quem ele perseguia, fosse também aquele que o abriria os olhos para a visão do mundo novo. Muitas vezes, amigo e amiga, são as coisas que nós mais detestamos. São as coisas que mais nos deixam desconfortáveis, que vêm nos ensinar uma lição poderosa, que vêm nos ensinar a mudarmos a nossa perspectiva ao mundo. E é interessante a gente entender isso, porque à medida que a gente vai abrindo o coração para a mudança espiritual, nós vamos percebendo que as nossas dificuldades, os nossos desafios, são aqueles que muitas vezes nos salvam. São aqueles que nos ensinam a ver o mundo de maneira diferente, a mudar a nossa atitude perante a vida. E é bom lembrar que Ananias só foi à estalagem onde Saulo estava porque Jesus mandou ele lá. Jesus sempre sabe onde nós estamos. Jesus nos acompanha em todo momento da caminhada. Então o auxílio pode ser inesperado, mas ele não é randômico. Jesus está sempre conosco, sempre nos acompanhando, inclusive sabendo onde nós vamos estar, para poder mandar tudo aquilo que nós precisamos para a nova fase de nossa vida. Que maravilha ter essa noção em nosso coração de que sempre há um Ananias para nós. E a pergunta que nós deixamos então no ar é: quem é o seu Ananias? Quem são aqueles mensageiros, muitas vezes desconhecidos, que fazem e trazem aquela mudança, aquele auxílio inesperado para aquela mudança fundamental em nossas vidas? Seriam eles pessoas ao nosso lado? Seriam problemas e dificuldades? Cada um responde a si próprio. Mas o auxílio sempre existe. E essa é a sexta lição dessa aventura de Paulo. A sétima e última lição sobre a qual nós gostaríamos de conversar um pouquinho, porque a verdade é que nós poderíamos nos expandir muito em todas essas e muito mais, porque o nosso tempo é curto, a gente não pode, não, eu entendo, mas é também uma lição muito bela. É a ideia de Damasco. Podemos, de repente, concordar, amigos, que a Damasco, a qual Saulo se dirigia, não foi a Damasco em qual Saulo chegou. Embora fosse o mesmo lugar, embora fosse a mesma cidade, era uma Damasco diferente. Muitas vezes a vida nos ensina isso. Nossos objetivos, os nossos desejos se formam em nossas cabeças, a gente vai caminhando na nossa vida e, de repente, ao passar por tudo isso, a gente percebe que nossos objetivos e nossa razão de ser muda. E tudo bem. Está tudo bem se a gente percebe que os nossos objetivos estão mudando. Está tudo bem, é normal que nós transformemos os nossos desejos. Aquilo que nós chamamos de felicidade, a nossa Damasco, ela pode parecer, de certa forma, mais cedo na vida. Mas à medida que nós vamos nos amadurecendo, vamos aprendendo, a felicidade e o nosso objetivo vai mudando. Ele continua sendo o mesmo, ser feliz. Mas a gente vai percebendo que como ser feliz, o método pelo qual e o que a felicidade realmente significa, muda. Então, é importante também que nós reflitamos a respeito dessa ideia de felicidade e destinação final. E a pergunta que não quer calar é: qual é a sua Damasco? Você tem pensado a respeito da sua Damasco? Você está seguro que a sua Damasco é realmente aquela que fala ao seu coração? Ou será ainda uma Damasco de ontem, que tem estado lá durante muito tempo e sobre a qual nós não tenhamos refletido? Esse momento de Covid, amigos, de pandemia e tudo mais, é um excelente momento para podermos refletir a respeito da nossa Damasco. O que nós queremos da vida? Onde vamos encontrar a nossa felicidade? Onde vai se suceder a nossa mudança? Todas as lições Paulo nos traz
nessa belíssima transformação moral e nessa caminhada que ele faz, ele nos deixa também um processo, onde nós vamos aprendendo que é importante que nós saibamos do começo que, embora nós estejamos no meio de um grupo de pessoas a qual queremos muito e gostamos muito, a caminhada há de se dar individualmente. E quanto mais cedo a gente aprende que as decisões difíceis da vida são nossas e são só nossas, e que nós é que temos que tomá-las e arcar com as consequências dos nossos atos, mais fácil será nós conseguirmos caminhar adiante. E quando nós entendermos também que nós estamos aqui nesse mundo para encontros desequilibradores, para dificuldades, para resolver problemas, irmãos. Nós não viemos aqui de férias. Nós encarnamos, nós já aprendemos, para podermos nos burilar, ou seja, para podermos nos aperfeiçoarmos através do nosso próprio esforço. Qual um diamante que vem do carvão depois de ser espremido durante muito tempo, num calor incrível, numa pressão sem igual. Nós estamos aqui também para, através do nosso próprio esforço e momentos desconfortáveis, irmos adiante. Quando a gente se lembra disso, fica mais fácil, não é verdade? Fica mais fácil também nós fazermos essa pergunta corajosa que todos nós temos que fazer. O que eu quero da vida? Ou, Senhor, o que queres que eu faça? Deus, o que eu devo fazer? Se você está se encontrando nesse momento com dificuldade de saber qual é a sua razão de viver, qual é a sua missão na vida, quem sabe a sua razão de viver, a sua missão na vida é descobrir aquilo que você quer fazer. Nós temos que nos perguntar e decidir aquilo que nós queremos fazer de verdade, não descobrir aquilo que nós achamos que está planejado. A pergunta é nossa e a resposta então vem do mundo. E não se preocupe se o mundo não te dá uma resposta completa, porque nem Saulo recebeu uma resposta completa. Saulo recebeu: vá adiante até Damasco, confia e espera. E a nossa vida também muitas vezes nos diz: não pense em programar a sua vida toda até o final. Programe só o próximo passo. Faça o que é mais importante nesse momento e faça bem. E o resto lhe será acrescentado por acréscimo de misericórdia. E também lembre-se, amigo, que durante esse momento todo, né, nós vamos nos sentir cegos muitas vezes, sem saber para onde nós estamos indo. E é normal, é parte do processo. Porque na estrada nós não conseguimos ver tudo. Os bons espíritos, Jesus, Deus, sabem onde a estrada há de desembocar, mas nosso papel é de caminharmos à frente. É importante isso. E à medida que nós vamos adiante e tomamos essa decisão de não retrocedermos, mas irmos adiante, aparece então o auxílio inesperado. De algum lugar, a vida há sempre de te auxiliar. E te auxiliando, você vai poder continuar a caminhada à tua Damasco. Então vá e se pergunte, qual é a sua Damasco? Esse momento de Covid, esse momento de reflexão que o mundo foi forçado a diminuir, a frear um pouco. Reflita, pense. Aqueles sentimentos que já estavam dentro da tua alma, essa vontade de mudança, a confusão, a solidão, tudo isso é parte de um plano maior, da sua caminhada a Damasco. E lembre-se que você nunca está sozinho, amigos. Para terminar, vamos nos lembrar desse irmão mais velho, o Cristo, que nos segue em todos os momentos da caminhada e nos dá, talvez, a mais bela esperança e a mais bela lição de todas, quando ele fala em João: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, os ensinamentos de Deus são a ressurreição e a vida. Aqueles que acreditam na espiritualidade, ainda que desencarnem, viverão, porque nós já sabemos que a morte é uma ilusão e ela não existe. E todos aqueles que vivem, estão encarnados e já entenderam isso, têm em seu coração também a certeza de que nunca morrerão, porque não há morte. Há somente a vida do espírito contínua e larga. E à medida que nós vamos entendendo isso, que beleza, como a paz se instala em nossos corações, irmãos. Porque todos aqueles que caminham conosco, ou já caminharam conosco, eles não se foram. Eles estarão sempre conosco, mesmo que nós
nos sintamos solitários ou abandonados. Em fato, quando a gente olha em toda a caminhada que nós fazemos, do começo até o fim, nós vamos perceber que eles estão sempre conosco. Todos aqueles que nos amam, se estão desencarnados ou encarnados, se estão sendo lembrados por nós ou não, estão nos mandando amor, apoio, carinho, não só nessa encarnação, mas de todas as outras encarnações passadas também. Imaginem o número, o plantel de pessoas no mundo espiritual, muitas das quais nós nem se lembramos, porque nós não nos lembramos da nossa vida passada, mas que são nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos de vidas passadas, que também nos amam e nos mandam a alegria de estarmos vivos eternamente dentro do conhecimento da vida espiritual que o Espiritismo nos traz. Então, amigos, eu vou parar aí, eu vou parar um pouquinho, porque eu tenho um carinho muito grande por esse tópico e eu gosto sempre de esmiuçá-lo mais, mas não convém fazer isso muitas vezes com o nosso tempo curto, não é verdade? A gente pode ficar sempre com esse tópico para nossa própria reflexão interna, nos perguntando em que fase da estrada, em que fase do caminho de Damasco eu estou. E também sabendo e se lembrando que é possível percorrer esse caminho, porque todos nós percorremos esse caminho simbólico. Né? E que aquele que foi Paulo e também foi Saulo, fez esse caminho há 2000 anos atrás, nos deixou a sua história para que nos servisse como se fosse um pequeno manual, uma pequena lembrança daquilo que pode e vai acontecer conosco à medida que nós vamos caminhando. E quando a gente sabe o que está adiante e que há pessoas que já superaram isso, fica mais fácil o nosso coração comandar os nossos pés para irem adiante, não é verdade, amigos? Então, eu espero que mais e mais nós possamos continuar estudando o nosso Espiritismo, que nos leva de volta ao Cristo de maneira compreensiva e abundante, para que tenhamos vida espiritual em abundância sempre em nossos corações. Eu vou parar aí, então. Vou ver se os amigos têm alguma pergunta, se tem alguma consideração, para a gente poder conversar um pouquinho, que eu já falei demais, já tagarelei demais. Temos uma pergunta aqui, olha só, que já apareceu aqui. Paulo é exemplo de transformação moral, de perseguidor dos cristãos a um dos maiores divulgadores do cristianismo. Mas ele falava muito de vencer o homem velho. Que lições práticas podemos tirar para fazer a nossa transformação moral? Essa caminhada de Paulo. Essa transformação de Saulo para Paulo, ela é repleta de lições práticas. Temos 7 aí, não é verdade? Que nós podemos meditar a respeito durante muito tempo. A primeira é de que nós precisamos estar confortáveis em nossa própria pele. A gente precisa saber que, embora estejamos rodeados por outras pessoas, a decisão é nossa, porque o mérito da conquista também é nosso. A gente pensa na responsabilidade da decisão, muitas vezes difícil, não é verdade? Mas com a decisão vem o mérito. Então, essa é uma deles. A outra também está repleta dessas 7 lições, e nessas 7 lições, essa ideia de confusão que a gente sente. A gente se sente muito confuso no mundo. E hoje em dia, ainda mais, não é verdade? A gente acha que está tudo fora de controle. Mas existe um plano maior por detrás de tudo isso. Os bons espíritos estão nos ajudando. Então, essa importância do cometimento pessoal à nossa mudança, ela é imprescindível. É necessário que nós saibamos que nós é que temos que fazer essa mudança. Nós é que temos que realmente nos dedicarmos a essa mudança pessoal. Praticamente, nós temos que saber que no caminho, nossos amigos muitas vezes não vão entender essas mudanças. Então, é normal que pelo caminho a gente, de repente, perca algumas das amizades que nós tínhamos antes. Mas é verdade também que nós vamos fazer outras amizades. Né? Esses são conhecimentos práticos que Paulo nos lega. Se o Cristo, que não tinha erros, entre aspas, foi abandonado e sozinho teve que carregar a sua cruz, porque nós, que ainda somos imperfeitos e temos razões grandes para sermos abandonados, não nos sentiríamos solitários às vezes. Né? E a confusão, a cegueira vai estar sempre aí. Então eu convido os amigos para refletirem sobre esses 7 aspectos, né? Para podermos, então,
refletir da praticidade dos ensinamentos de Paulo. Mas pensa na história, porque o que Paulo passou é um pequeno clipe daquilo que nós vamos passar também. Só que, de repente, em várias encarnações, não é verdade? Espero que faça sentido, né? O que mais, amigos? Se há mais algum comentário, alguma coisa, senão a gente tem sempre uma cota mínima de 3 perguntas. Não sei se vocês sabem, é parte do contrato. Eles não deixam eu ir embora, a não ser que eu responda 3 perguntas. A minha não é uma pergunta, não, Dani. A minha é assim, me tocou muito essa palestra de hoje, pelo lado consolador dessa palestra. Porque a nossa estrada de Damasco, como você mencionou aí, ela tem todos esses elementos. E aí, mas o que mais me chamou a atenção foi o elemento 6, o auxílio inesperado. Que lindo, né, Dirce? Achei assim, chegou a me emocionar. Falei, meu Deus, dentro desse caos que nós achamos que está o mundo, a gente sabia que tem um auxílio inesperado. E eu reflito muito nisso, né, Dirce? Porque Paulo tá, no momento que Paulo está no seu pior momento, né? Ele está sozinho, cego, sem dinheiro, num quartinho, na parte de trás da rua principal de a casa de alguém em Damasco, numa cidade onde ele não conhece, onde os amigos que ele tem não o receberam, né? Solitário, como ele tem todas as razões do mundo para estar desesperado, é naquele momento que Jesus manda Ananias a encontrá-lo. E Jesus só consegue Ananias só consegue encontrar Paulo naquele quartinho porque Jesus sabia onde ele estava. Eu acho isso lindo, porque Jesus vem acompanhando ele em todos os momentos, assim como a espiritualidade nos acompanha em todos os momentos. E nos nossos momentos mais difíceis, há sempre o auxílio inesperado. Muitas vezes a gente não vê, porque o Ananias, né, para a gente, muitas vezes é dificuldade. Mas é a dificuldade que nos muda. Eu acho lindo como é que Jesus sempre está conosco. Né? E ficou a pergunta aí, né? Qual a nossa, a cada estrada de Damasco de cada um de nós? E às vezes é difícil encontrar essa estrada. Essa pergunta, qual é a minha estrada? Você já está na estrada, amigo e amiga. Você só não percebeu. O que você está perguntando é qual é a sua Damasco, em que direção eu ando, na verdade. Na verdade, mas a verdade é que você já está na estrada e você não percebeu. A estrada é a nossa encarnação. Com certeza. Né? E na nossa encarnação, a gente tem que perceber e decidir para onde nós vamos. O caminho, quem faz somos nós. Deus nos ama de tal maneira que deixa a gente decidir se a gente quer ir para a esquerda, se a gente quer ir para a direita, se a gente quer ficar onde a gente está no meio do deserto ou se a gente quer voltar para Jerusalém. A decisão é nossa. Que lindo isso, que amor que permite que nós façamos isso. Né? Agora, o bom é que nós temos o exemplo de Paulo, que nos mostra como melhor aproveitar a nossa caminhada, ou seja, a nossa encarnação em direção à felicidade. Né? Nossa, eu acho fascinante isso. Não vejo a hora que sair esse livro seu aí para a gente poder aí compartilhar mais ainda esses detalhes desse estudo, dessa análise aí da estrada de Damasco da vida de Paulo. Ah, quem sabe disso? Esse livro que eu estou escrevendo foi meu psicólogo. Durante os 3 ou 4 meses, né, desde o começo do ano, tem sido meu psicólogo, porque tem me dado tempo para estar junto com Paulo e refletir a respeito da vida de Paulo, né? E muitas vezes eu falo, meu Deus do céu, caminhando sozinho, né, com as sandálias cheias de areia, né? E minha vida é muito boa. Minha vida é muito boa comparada com a vida de Paulo, né? E me trouxe muito alento. E eu espero realmente que as pessoas aproveitem, né? Mas no final das contas, eu estava me perguntando aqui outro dia, eu acho que esse livro tem sido realmente um grande aprendizado para mim. Então, eu sou muito grato a Paulo, porque eu tenho refletido muito a respeito desses momentos e de outros também, né? Mas, assim, são tantas lições disso que Paulo nos dá, que é uma coisa, assim, fantástica. Com certeza.
Amigo, que pena que estamos chegando ao final da nossa reunião, mas foi muito, muito, muito gratificante, foi muito consoladora essa reflexão sobre a estrada de Damasco, a nossa estrada de Damasco. Eu tenho certeza que todos nós teremos muito para analisar, para refletir e procurar encontrar a nossa estrada definitivamente, o caminho que a gente quer fazer nela. Que ela, como você disse, já estamos na estrada. Agora, a decisão é nossa se vamos em frente, se paramos ou o que nós queremos fazer, porque Deus nos dá essa liberdade de tempo, né? E a gente agradece muito, esperamos que muito em breve a gente possa estar presencialmente reabrindo a nossa casa e recebendo amigos como você, incentivadores como você, e é com muita gratidão que nós agradecemos o seu carinho, a sua disponibilidade, o dividir disso, da sua reflexão e do seu estudo. Nós agradecemos e gostaríamos, nesse instante, agradecer a Jesus, nosso Pai maior, que nos dá a oportunidade de nos reunirmos e estudar sobre as reflexões sobre o seu Evangelho de amor. Que nesse momento possamos nos despedir em paz, levando para os nossos corações essa mensagem de amor, de perseverança e de luta, luta no bem. Muita paz, que Jesus nos abençoe e, se Deus quiser, no dia 11 de julho, estaremos reabrindo a nossa casa espírita. Muita paz a todos, um bom final de semana.